Retomando, então. Eu dizia a vocês, né, que muito provavelmente o Sloterdijk escreve um livro chamado Crítica da Razão Cínica. E o Foucault cita, né, essa obra. Muito provavelmente o Foucault, instigado por essa leitura do Sloterdijk, volta para a antiguidade e, né, aquilo que era algo importante, se falar a verdade era fundamental, né, para a escola cínica, e falar a verdade, toda a verdade, mesmo que aquilo, né, doa muito, ele volta para a antiguidade e ele vem reconstruindo, né, o conceito, ele desenterra esse conceito e vem mostrando como que esse conceito aparece nos cínicos, como que ele aparece em Epicuro, como que ele aparece em Platão, como que ele aparece em outros autores da antiguidade, como ele foi apropriado, né, pela cultura cristã. Então, nesse sentido, ele mostra, por exemplo, como que esse dizer a verdade, que num determinado momento da Igreja Católica se manifesta na confissão, né? Então, você tem um padre confessor para quem você fala, porque a parrésia implica num diálogo, e esse diálogo é onde você abre o coração e fala absolutamente tudo, de maneira transparente, né? De maneira parresiástica, você fala toda a verdade, sem embromação, sem enrolação, sem, né, nenhum tipo de manipulação. Isso aparece nos confessores, né, da Igreja Católica, mas com o advento da modernidade, isso vai aparecer na figura do médico, do psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista, né? E eu fiquei pensando também que uma figura importante é a figura do pastor. Não como os padres a partir do século XIII, mas como aquele conselheiro espiritual que pode ser, pela sua própria personalidade, alguém digno de uma parrésia, alguém digno de ouvir e falar a verdade de maneira plena, total, falando toda a verdade, porque o que está em jogo é o princípio socrático do conhece a ti mesmo, né? Há dois princípios fundamentais na tradição socrática. Um deles, há muitos, né? Mas eu quero destacar dois. O conhece a ti mesmo e o cuidado de si. Lembra que eu disse para vocês na aula passada que Sócrates, quando voltava para casa, ele conversava com o seu daimon, né? E o seu daimon dizia: olha, você errou aqui, você errou ali. Esse é o cuidado de si. É o diálogo silencioso de você com você mesmo. É o diálogo silencioso de você com a sua razão. É o diálogo silencioso que você trava com o seu próprio espírito, com a sua alma, né? É essa consciência que você tem das coisas que você fez corretamente e das coisas nas quais você errou. E é exatamente desse diálogo parresiástico que a gente trava com a gente mesmo no final do dia ou quando coloca a cabeça no travesseiro, é que pode nascer uma pessoa ética, né? Compromissada com a verdade. No nosso caso, é lógico que a gente tem o auxílio do Espírito Santo nos apontando tudo isso, mas imaginem que essa situação é uma situação na qual você tem um juiz que te julga a partir das ações que você pratica, que você realiza, mas mais do que isso, né? Não é o temor da justiça que te faz andar corretamente, é a consciência de que você precisa andar corretamente, porque o andar corretamente é a sua finalidade última, né? É o seu objetivo último, é a sua
Entre as muitas possibilidades, você optou por andar de maneira íntegra, de maneira né, irrepreensível, né? De maneira irrepreensível, independente de punições ou de bonificações. Aquilo foi uma opção sua, né? Você resolveu andar de maneira íntegra, de maneira ética, por conta exatamente desse cuidado de si. Nietzsche, quando comenta Sócrates, né, se referindo a isso, ele diz, olha, Sócrates, e Nietzsche é muito crítico a Sócrates, né? Ele diz, mas aqui é importante destacar que é uma espécie de higiene mental que a gente precisa fazer, né, no final do dia. É como se a gente estivesse passando a limpo, porque sem isso, sem essa revisão, né, a gente não consegue andar de maneira adequada. Usando uma linguagem que vocês conhecem bem, como se o nosso computador tivesse tão cheio, a gente precisasse dar uma limpada nele, dar uma limpada no hardware. É isso, essa higiene mental que a gente precisa fazer, avaliando coisas boas e coisas ruins. Isso nos joga no mundo ético, né? Geralmente o sujeito amoral ou imoral é aquele sujeito que já não tem mais nenhuma tranca, ele já não tem mais nenhum pudor, ele tanto faz para ele como tanto fez mentir, distorcer, manipular, pouco importa, né? Esse sujeito não tem compromisso com absolutamente nada e ninguém. O que importa para ele é ele mesmo. Então, ele não faz esse balanço. Quando você não faz esse balanço, de fato, você está muito distante, né, de uma ética que, que te coloca, né, possibilidades de viver uma vida plena, uma vida autêntica. Portanto, o princípio do conhece a ti mesmo desemboca no princípio do cuidado de si, que, por sua vez, te leva a uma cultura de si, a cultivar a si mesmo. E quando você cultiva a si mesmo, né, você abre espaço para a autenticidade, para dizer plenamente a verdade. E quando você faz isso, você está num campo ético, mas isso tem um preço. E o preço, às vezes, pode ser gigantesco, né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo de mentiras, um mundo onde, às vezes, a bajulação, né? A lisonja fala mais alto. As pessoas assumem papéis, elas cultivam a mentira, elas não falam o que dizem, elas omitem, elas mentem, elas manipulam, elas dão tapinha nas costas e por trás elas furam o teu olho, furam, né, te esfaqueiam, por trás elas, né, não, ou seja, por trás, distante de você, né, elas simplesmente revelam quem são, né? Então, nós vivemos num tempo assim, né? E aí, ser, né, um parresiasta num tempo assim é bastante difícil. Ele diz que nós tínhamos algumas obras na antiguidade, a palavra parrésia, quando traduzida para o latim, ela perdeu muita força, né? Porque se traduziu parrésia por libertas, que deu em liberdade, e a noção de parrésia não é essa, né? Por isso que eu falei do Foucault, filólogo, exegeta, né? Porque ele vai tentar descobrir qual é o sentido da parrésia no mundo antigo. E aí ele descobre, por exemplo, o trabalho do Filodemo, né, que se perdeu em grande parte. Esse trabalho do Filodemo, ele é um discípulo de Epicuro, né? E lá aparece a noção de parrésia do jeito que ele entende ser a noção original. Aparece também a noção de parrésia
em Plutarco, né? Quando ele mostra como que a parrésia pode combater a lisonja, né? E o parresiasta, então, é esse sujeito, né? Que compreende que ele precisa dizer a verdade. Quando ele diz a verdade total, plena, ele sabe que aquilo trará consequências políticas para ele, né? Porque ele vive numa polis, ele vive num grupo social. Portanto, a parrésia sempre tem uma noção política por trás, né? E aí eu queria, na página 10, gastar um tempo maior com vocês, lendo aí algumas coisas do próprio Foucault, para a gente construir aqui o nosso discurso, né? Ele diz assim, olha, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. A parrésia, vocês se lembram, é etimologicamente a atividade que consiste em dizer tudo. Pan-rema. É dizer tudo. O parresiasta é aquele que diz tudo. Assim, a título de exemplo, no discurso de Demóstenes sobre a embaixada, Demóstenes diz: é preciso falar com parrésia, sem recuar diante de nada, sem esconder nada. Do mesmo modo, na primeira Filípica, ele retoma exatamente o mesmo termo e diz: vou expor meu pensamento sem nada dissimular. O parresiasta é aquele que diz tudo. Mas aí ele começa a dizer: olha, só que muito cuidado. Quando eu digo dizer tudo, não significa tomar a parrésia num sentido negativo, num sentido pejorativo. O parresiasta não é aquele destrambelhado que, em momentos inoportunos, ele sai falando e dizendo: eu sou transparente mesmo, eu falo tudo. Não, não é ser inconveniente. Não se trata disso, né? Esse é o sentido negativo, é o valor negativo, é o uso pejorativo da parrésia. Falar o que vem à cabeça, falar muita besteira, né? E depois dizer que falou aquilo no calor da hora, né? Não se trata disso, isso não é um parresiasta, isso é só um burro, né? É só um sujeito com limitações, né? É alguém que no final das contas, está ali agindo de maneira inapropriada, dizendo que é transparente. Não, não se trata disso. Tem um valor positivo da parrésia. E aí aparece esse valor positivo na página 11, segundo parágrafo. Mas a parrésia é empregada também com um valor positivo, e nesse momento a parrésia consiste em dizer a verdade, sem dissimulação, nem reserva, nem cláusula de estilo, nem ornamento retórico que possa cifrá-la ou mascará-la. O dizer tudo é, nesse momento, dizer a verdade, sem dela nada esconder, sem escondê-la com o que quer que seja. Na segunda Filípica, Demóstenes diz que, ao contrário dos maus parresiastas, que dizem qualquer coisa e não indexam seu discurso à razão, não quer falar sem razão, não quer ir às injúrias e responder a um golpe com outro, né? Ele diz assim: a parrésia, portanto, é o dizer tudo, mas indexado à verdade. Dizer tudo da verdade, não ocultar nada da verdade. Dizer a verdade sem mascará-la com o que quer que seja, né? Então, não adianta você dizer tudo e soltar tudo que está dentro de você, sendo que aquilo não está indexado com a verdade. Aquilo só você vociferando, né, remoendo algumas angústias, mas esse discurso não está indexado à razão e nem à verdade, né? Ele não é fruto de uma reflexão. Então, o valor positivo está exatamente quando você consegue dizer tudo, mas indexado à verdade, né? E isso traz consequências. Página 12. Página 12. Quais são as consequências? Porque, afinal de contas, um professor, um gramático, um geômetra podem dizer sobre o que ensinam, sobre a gramática ou a geometria, uma verdade na qual creem, uma verdade que eles pensam. No entanto, não se dirá que isso é parrésia.
Não se dirá que o geômetra ou o gramático, ao ensinar essas verdades em que creem, são parresiastas. Para que haja parrésia, vocês se lembram? Insisti tanto sobre isso no ano passado. O sujeito, ao dizer essa verdade, que marca como sendo sua opinião, seu pensamento, sua crença, tende a assumir o risco que diz respeito à própria relação que ele tem com a pessoa a quem se dirige. Para que haja parrésia, é preciso que, dizendo a verdade, se abra, se instaure e se enfrente o risco de ferir o outro, de irritá-lo, de deixá-lo com raiva e de suscitar de sua parte algumas condutas que podem ir até a mais extrema violência. É, portanto, a verdade um risco da violência. Por exemplo, Demóstenes, na primeira Filípica, depois de dizer que fala metaparrésias com franqueza, acrescenta: eu sei que, usando dessa franqueza, ignoro o que resultará para mim dessas coisas que acabo de dizer. Em suma, para que haja parrésia, é preciso que no ato de verdade haja, primeiro, manifestação de um vínculo fundamental entre a verdade dita e o pensamento de quem se disse. Segundo, questionamento do vínculo entre os dois interlocutores, o que diz a verdade e aquele a quem essa verdade é endereçada. De onde essa nova característica da parrésia, ela implica uma certa forma de coragem. Por isso que eu estou dizendo para vocês, né? Só pratica a parrésia quem tem coragem, porque coloca o tempo todo a vida em risco, mas sabe, em nome deste risco, né, ele cultiva alguma coisa que vale a pena viver em função daquilo. Né? Vale a pena viver. Eu fico imaginando que não há figura melhor para representar a noção de parrésia do que a figura do pastor. Veja, você não defende uma causa política, você não defende uma causa ideológica. Aliás, você não deveria misturar essas coisas. Né? Essa coisa começou a mudar de cena com esses caipirianos que apareceram, esses caipirianos meia-boca que apareceram por aí, dizendo que precisamos ocupar a praça pública, estarmos na universidade, estarmos não sei onde, estarmos na economia, estarmos... Tá. E aí, o que aconteceu? Essa gente despreparada ocupou esse espaço. O que eles fizeram? Caricatura. Né? E aí começaram a defender pautas ideológicas, políticas, que às vezes confrontam aquilo que o mestre deles, né, defende. Então, em nome da causa de Jesus Cristo, em nome do reino de Deus, vale a pena sofrer. Você tem uma causa maior. Você precisa ter a coragem de falar a verdade em nome disso. Você é um representante parresiástico daquele que fala toda a verdade, que é Jesus Cristo. E você pode falar toda a verdade também, desde que você esteja indexado à verdade de Jesus. Do contrário, você vai defender uma pauta política. Mais adiante, no último parágrafo, última linha, diz assim: a parrésia, portanto, põe em risco não apenas a relação estabelecida entre quem fala e aquele a quem é dirigida a verdade, mas, no limite, põe em risco a própria existência daquele que fala. Se, em todo caso, seu interlocutor tem um poder sobre aquele que fala e se não pode suportar a verdade que este lhe diz. Esse é um problema. Porque o parresiasta é aquele que fala toda a verdade, e fala toda a verdade, inclusive, para o tirano, para o rei, para o presidente, para o presbítero, presidente da igreja, para o governador, prefeito. Né? Ele fala isso, ele fala a verdade, porque ele coloca em risco a sua vida em nome de uma coragem. Esse vínculo entre a parrésia e a coragem é muito bem indicado por Aristóteles, quando na Ética Nicomaqueia ele vincula o que chama de megalopsiquia,
a grandeza de alma, a prática da parrésia, ou seja, só consegue ser um parresiasta aquele que, de fato, tem grandeza de alma, né? Aquele que entende que, em nome desta verdade, né, vale a pena correr risco, mas em nome dessa verdade. Não é em nome de uma causa política, não é em nome de uma ideologia, não é em nome de nada disso, né? E aí, nesse sentido, né, quando você fala o que precisa falar, você precisa entender que o outro, às vezes, pode agir de maneira violenta, né? Quando a gente assume essa postura, a gente está muito perto da noção veterotestamentária de profeta, né? Tem as coisas, em algum momento, elas, inclusive no texto Foucault diz isso, né? Ele diz que há diferenças entre o profeta veterotestamentário e o parresiasta, mas trazendo para o nosso mundo, tem muito a ver, né? Você fala uma verdade em nome de Deus, profeta, mas um profeta que sabe que as consequências virão, né? E não abre mão disso, porque faz parte do seu compromisso ético falar a verdade. No penúltimo parágrafo, Foucault diz assim, da página 13: a parrésia é, portanto, em duas palavras, a coragem da verdade naquele que fala e assume o risco de dizer, a despeito de tudo, toda a verdade que pensa, mas é também a coragem do interlocutor que aceita receber como verdadeira a verdade ferina que ouve. Aí entra o processo que inclui o pacto da parrésia, né? O jogo parresiástico, como diz Foucault. Porque quando a gente encontra pessoas também com grandeza de alma, não tem problema você falar a verdade. A pessoa pode até ficar ofendida no primeiro momento, mas quando você encontra duas pessoas transparentes, que não bajulam, e falam aquilo que precisa ser falado, né? Se estabelece uma relação muito legal, de mentoria, de fato. O que acontece, né, na maioria das vezes hoje em dia, isso acontece com os poderosos não querem parresiastas por perto, os poderosos querem puxa-saco, eles querem pelegos, os poderosos querem bajuladores, lisonjeiros, né? Aqueles que praticam a lisonja o tempo todo. Eles preferem isso, né? Agora, quando você encontra pessoas com grandeza de alma, essas pessoas com grandeza de alma geralmente se cercam de bons conselheiros, de gente com capacidade de dizer a verdade, mesmo que esta verdade contrarie tudo aquilo que o interlocutor está praticando, mesmo que aquilo machuque o interlocutor, né? Mas é importante dizer isso. Vocês terão inúmeras oportunidades ao longo da vida pastoral de dizer a verdade, ou de optarem por mascarar a verdade em nome da bajulação. Cabe a cada um decidir qual é a melhor opção, né, para si mesmo. Vocês estão vendo, então, como a prática da parrésia se opõe, termo a termo, ao que é, em suma, a arte da retórica. Estou na página 13, último parágrafo. Muito esquematicamente, podemos dizer que a retórica, tal como era definida e praticada na antiguidade, é, no fundo, uma técnica que concerne a maneira de dizer as coisas, mas não determina em absoluto as relações entre aquele que fala e aquilo que ele diz. A retórica é uma arte, uma técnica, um conjunto de procedimentos que permitem a quem fala dizer alguma coisa que talvez não seja em absoluto o que ele pensa, mas que vai ter por efeito produzir na pessoa a quem ele se dirige
certo número de convicções, que vai induzir certo número de condutas, que vai estabelecer certo número de crenças. Em outras palavras, a retórica não implica nenhum vínculo da ordem da crença entre quem fala e aquilo que enuncia. O bom retórico, o bom retor, é o homem que pode perfeitamente e é capaz de dizer algo totalmente diferente do que sabe, totalmente diferente do que crê, totalmente diferente do que pensa, mas dizer de tal maneira que, no fim das contas, o que dirá e o que não é o que ele crê, nem o que ele pensa, nem o que ele sabe, se tornará o que pensam, o que creem e o que creem saber aqueles a quem ele se endereçou. Na retórica não há vínculo entre aquele que fala e o que ele diz, mas a retórica tem por efeito estabelecer um vínculo obrigatório entre a coisa dita e aquele ou aqueles a quem ela é endereçada. Vocês estão vendo que, desse ponto de vista, a retórica está no exato oposto da parrésia. Coisas distintas. Quero contrapor uma coisa à outra. Retórica, sofística, parrésia, capaz de dizer toda a verdade, assumir o risco e ter a coragem de dizer aquilo, mesmo que aquilo possa trazer dificuldades. E para caminhar para o final, né, dessa análise, e depois abrir para a gente bater um papo, na página 15, diz o Foucault, segundo parágrafo, o parresiasta não é um profissional. E a parrésia é, afinal, outra coisa que não uma técnica ou uma profissão, muito embora haja aspectos técnicos nela. A parrésia não é uma profissão, é algo mais difícil de apreender. O que ela é, então? É uma atitude, uma maneira de ser que se aparenta à virtude, uma maneira de fazer. São procedimentos, meios reunidos, tendo em vista um fim, e com isso, claro, se aproxima da técnica, mas também é um papel útil, precioso, indispensável para a cidade, ou seja, para o Estado e para os indivíduos. E eu diria que nesse conjunto todo, trazendo para o nosso mundo, para a igreja. Não é possível viver dentro de uma igreja uma relação saudável, não tóxica, seja com os membros, seja com a junta diaconal, seja com os presbíteros. Não é possível viver uma relação saudável sem que se tenha, por princípio, a parrésia. Aquela pessoa, você pode ter certeza que você vai falar e ela vai te ouvir, mas esteja pronto também para ouvir quando aquela pessoa de nobre alma te procurar para falar algumas verdades que você precisa ouvir. É assim que funciona, né? Então, as pessoas acham que ler Foucault não traz nenhum benefício. Você encontra mais de cristianismo em Foucault, em alguns lugares, em alguns textos dele, do que em alguns textos cristãos, né? Por incrível que pareça. Tá bom? Bom, aí o texto ele faz, né, uma diferença entre o parresiasta e o profeta e coisa e tal, que eu já mencionei rapidamente aqui. Os outros capítulos do livro são maravilhosos, né? Então, recomendo e deixo aqui para vocês, né, esse desafio de leitura do Foucault, não só dessa obra, né, mas de outras em que ele trata de temas tão relevantes quanto. Beleza? Alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Professor, o senhor citou em algum momento que a gente está vivendo na era da pós-verdade, né? E eu já ouvi isso uma outra vez, e eu queria que o senhor explicasse como que a gente pode entender essa questão da pós-verdade, o que que caracteriza a pós-verdade no nosso tempo. E uma outra pergunta que eu quero fazer em cima disso também se hoje, pensando nisso, a gente pode afirmar que a retórica está no centro e está trazendo essa relação entre retórica e parrésia,
pensar que hoje, quem manda hoje é a retórica e a parrésia tem sido esquecida. Essas duas questões aí. Sim, sim. Bom, vou começar pela última. Você tem toda a razão, o espírito da aula é exatamente esse, mostrar para vocês que um conceito que poderia ser amplamente valorizado entre nós, que é o conceito de parrésia, esse conceito não é tratado, né? Porque a gente fala sobre verdade, não sei o quê, coisa e tal, mas no dia a dia a gente percebe que a retórica acaba, né, se sobrepondo, né, e o dizer a verdade de maneira franca, de maneira honesta, de maneira transparente, de maneira pura, com risco, né, da própria vida, isso é deixado de lado. Então, nós vivemos num tempo sofístico, né? Lembra que eu disse isso algumas aulas atrás? A democracia, ela nasce num tempo também sofístico e ela precisa o tempo todo fazer essa higiene para expurgar de si os sofistas, porque os sofistas podem levar à falência do sistema. O tecido social ele vai ficando tão esgarçado por mentiras e chega uma hora que a coisa não funciona mais, né? Essa noção de pós-verdade. A pós-verdade eu gostaria de chamar de tempo de mentira, porque pós-verdade é mentira, né? E que é, agora, falando sério, sociologicamente falando, está muito relacionado às questões advindas dessa simplificação, né? Dessa simplificação que aconteceu no mundo. Nunca nós tivemos uma sociedade tão informada e, ao mesmo tempo, por conta desse excesso de informação, essa sociedade não é capaz de uma reflexão profunda sobre nada, né? E, portanto, numa sociedade assim, principalmente numa sociedade marcada pelas redes sociais, uma sociedade tecnológica como a nossa, é fácil você desmontar os sistemas de verdade, desmontar os sistemas políticos, né? Veja, por exemplo, o que fez Steve Bannon nos Estados Unidos. Quem é Steve Bannon? É um canalha, um sofista, um terrorista, né? Que trabalhou para implantar essa coisa toda nos Estados Unidos, que elegeu o Trump, e que foi reproduzida aqui no Brasil. E que foi reproduzida aqui no Brasil, e que está aí o tempo todo. Por isso que a pessoa abre a rede social dela e vem lá uma informação, né? Senta o dedo. O cara começa com esse texto, senta o dedo, com essa fala, senta o dedo, dispara para todo mundo. Aí você percebe como que aquilo vai, na verdade, corroendo o sistema de verdade, o sistema democrático, né? Vai manipulando, vai destruindo e vai criando uma bolha. E dentro dessa bolha vivem essas pessoas que acham que sabem o que é comunismo, por exemplo, e em nome dessa defesa contra o comunismo, é engraçado isso, né? Falam tanto do comunismo, talvez muito inspirados, né, na China, mas não abrem mão de vender para a China, de comprar da China, né? Então deveriam ser, no mínimo, criteriosas. Falar, olha, então, se essa porcaria toda, inclusive esse celular que eu estou usando aqui, que foi montado na China, eu não deveria usar. Eu tenho que ser coerente, né? Não posso vender soja para a China, então, já que é tão demoníaco assim, né? Mas fica essa coisa mentirosa, né? Esse discurso falacioso. Então, a pós-verdade tem muito a ver com isso. A pós-verdade é um tempo onde as narrativas acabam se impondo, geralmente narrativas fantasiosas, apocalípticas, né?
distorções da verdade, né? Você pega, por exemplo, um grupo como esse Brasil Paralelo, tem cara que acha que aprende história vendo, não dá, não dá. Gente, existe um saber constituído, existem áreas de saber constituídas, as universidades estão aí há quase 1000 anos, né? Ninguém está inventando nada. E, de repente, aparecem uns iluminados e coisa e tal, tentando furar, né, para sair do sistema. E aí, então, sair do sistema é criar essa bolha paralela com esses discursos malucos, seguindo teorias malucas, né, e copiando, mimetizando, né, no Brasil, essa situação terrível que a gente está vivendo, né? Então, o mundo da pós-verdade tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa maluquice toda. E todas as vezes que os pastores compactuam com isso, eles não estão no regime de Jesus Cristo. Não dá. Você pode ter opiniões. Isso quer dizer que todos os pastores têm que pensar igual? Não. Você pode ter divergências. Pode ter posições A, B, C. Você não pode ter divergências em relação àquilo que Jesus Cristo disse. Se aquilo que Jesus Cristo disse é incompatível com esse regime que você está vivendo, desculpa, o problema está em você, não está em Jesus, né? Então, ou seja, se eu defendo uma pauta que não tem a ver com Jesus Cristo, é completamente incompatível com Jesus Cristo, aí o problema não está nele, o problema está em mim, nas leituras que eu faço do meu tempo, né? Que é um tempo de pós-verdade. Talvez eu seja mais uma vítima dessa pós-verdade. Entendeu? Acho que foi o Júlio, né, que perguntou. Beleza, Isso. Júlio? Beleza, eu acho que então é aquela questão de que hoje o que importa, na verdade, é quem faz o melhor discurso, o discurso mais convincente, não necessariamente quem está certo. É isso? Essa é a ideia, mais ou menos? Exatamente. E aí o camarada fantasiado, né? Vocês já devem ter visto vídeos assim, né? O cara coloca uma roupa de militar, o outro aparece com uma arma, o outro aparece com um jaleco de médico, e berra, né? É assim que funciona, né? E assim vai mobilizando pessoas, né? Sofistas, mentirosos, né? O médico de verdade, ele não precisa desse recurso. Ele publica seus artigos, né? O policial honesto, o militar honesto, ele cumpre ordens, eles cumprem deveres, né? Não ficam o tempo todo aí nessa ágora virtual tentando arregimentar pessoas para uma causa lunática, né? Então, é lamentável que pastores endossem essas coisas, né? Terrível, porque aquilo, né? Chega uma hora que você não tem mais controle daquilo. Você pode começar a balbúrdia, mas chega uma hora que você se torna vítima disso também, né? E aí você instaurou um regime de mentira que pode corroer as bases da sociedade. Ninguém segura um negócio desse, né? E aí você tem uma anomia completa. Entendi. Muito obrigado. Tá? É jóia. Mais alguém? Reverendo, queria fazer uma Oi. pergunta. Pois Quando não. eu olho para Lutero... Peraí, rapidinho. Peraí, quer fazer depois cair a chamada? Falta menos de um minuto. Pode ser. Então vai. Pode Então ser? vamos Aí cai a derruba chamada aí, e a já gente já volta. volta. Beleza.